Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Senhor aí, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Oh, glória. Oh, maravilha, Jesus.
Eu creio que Ele já está aqui e está ouvindo a nossa oração. Aleluia. Vamos pedir por renovo. Fala para o Senhor, por que realmente você entrou aqui nessa noite? Você veio pedir mais um milagre? Ou você veio simplesmente pedir para Ele renovo? Nessa noite você entra aqui decidido a pedir renovo, Deus. O milagre que eu preciso é de um renovo, Senhor. Eu preciso de uma injeção de ânimo. Se você precisa, pede para Deus nessa hora, amém?
Mas essa noite Deus ele marcou um encontro com você para falar através deste louvor. Então não se desliga, não se desliga. Porque você está vivendo dias de guerra, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus.
se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Mas agora despojai também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestides do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Aceite com a gentileza. Graças a Deus. Aleluia. Está no Mi menor? Dá para nós ir na escala de Mi menor? Não sei. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso. Quem sabe abre a boca para adorar a Deus nessa noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para. Levante a tua mão para o céu, quem vem adorar a ele nessa noite. Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Aleluia. Vamos. A ele a glória. A ele a existem pessoas que vêm aqui para ver mais um culto. Pode continuar. Existem outros que vieram aqui para ser cheios de Deus. Existem outros que vieram aqui e dizem: Senhor, eu quero que o Senhor tem para me dar. Escute uma coisa nesta noite: você só terá o melhor de Deus quando Deus ter o seu melhor. Você só terá o melhor de Deus quando Ele ter o teu melhor. Senhor, que trouxe glória da glória, que trouxe aleluia da aleluia. Mas vai para o Senhor. Abre o céu, o teu reino vem, a nossa fé está.
Se quiser tirar só um pouquinho do agudo e do médio, fica top demais. Aleluia. Graças a Deus. Deixa só um pouquinho do grave, pode tirar o médio e o agudo. Aleluia. Irmãos, escute. Quando o apóstolo Paulo, este homem que escreveu pelo menos 13 epístolas, ou 13 cartas que levam a sua autoria, quando Paulo escreve estas cartas, 3 delas são por mais que especiais. Porque, irmão Joel, estas cartas, elas se tornam especiais. A carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, pedindo que aceitasse Onésimo de volta, são cartas que Paulo escreve na prisão. O apóstolo Paulo não está em dias de glória, ele não está em dias de liberdade para expressar aquilo que quer. Muito pelo contrário, o que está na porta da vida do apóstolo Paulo é os romanos querendo parar o seu ministério, querendo calarem a sua voz, querendo fazer com que ele não mais expresse o que Deus dava aos seus corações. Paulo era um homem de uma envergadura grande, então na maioria das vezes Paulo não estava preso em prisões como cadeias que conhecemos, mas na grande maioria ele estava preso na sua própria residência. Os soldados o cercavam, estavam por fora da casa, outros adentravam o seu interior, mas não deixavam que ele desse um passo fora da casa. Mas escute algo que eu quero dizer ainda nessa introdução. Paulo sabe que o momento é difícil e o momento é ruim. Paulo tinha tudo para parar e chorar, pastor Alexandre. Paulo tinha tudo, pastor, para poder parar e só reclamar, Deus, para lembrar das suas lamúrias, para dizer: não vou mais fazer a obra, vou voltar para trás. Paulo tinha toda a razão para fazer isso, mas Paulo pega a caneta, pega o lápis e prefere escrever a carta, encorajando os irmãos que estavam em Colosso, porque Paulo entendia que o seu chamado ia acima de qualquer problema, ia acima de qualquer adversidade. Não é porque o inimigo tentou te parar que você vai recuar. Avance, porque é o teu chamado. É hora de avançar, porque é para aquilo que Deus te deu. Vai para frente, que é aquilo que Deus te deu. Ninguém pode parar na tua vida. Ninguém pode parar. É por isso que Deus escolheu. O contexto da igreja que estava em Colosso era um contexto caótico. Os irmãos brigavam entre irmãos, brigavam uns com os outros, a guerra estava travada dentro da igreja. A Bíblia diz que eles não deviam mentir uns aos outros. Paulo está ensinando e combatendo verdades que aconteciam dentro da igreja. Mas o primeiro versículo do capítulo 3, na carta que ele escreve aos membros da igreja de Colosso, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. A primeira tratativa de Paulo, ou o primeiro remédio que Paulo quer trazer para curar os crentes de Colosso, que brigavam uns para com os outros, que digladiavam uns para com os outros, que disputavam em quem era o maior e quem era o melhor. A primeira ferramenta que Paulo usa é quando ele diz: vocês já ressuscitaram mesmo com Cristo? Vocês têm certeza que foram mortos para o pecado e vivos estão com Ele? Paulo coloca isso na mesa, pastor Alexandre, e de uma maneira muito natural ele traz a cena, traz à tona, ele confronta os irmãos dizendo: vocês já ressuscitaram. Eu gostaria que você olhasse para a esquerda e direita. Se esse irmão tem cara de quem já ressuscitou com Jesus, ele vai estar falando e ele é outro. Oh, glória a Deus. Vamos trazer a palavra ressuscitar com Cristo. Quando Paulo fala de ressurreição aqui, Paulo não está falando da matéria que morreu e ressuscitou.
Paulo está falando de uma transformação que ocorre. Não é que nós morremos no lugar de Cristo, jamais, o pastor deixou bem claro. Quando Jesus morre, irmão Evandro, acontece o que os teólogos chamam de substituição. O que é isso? Jesus morre em nosso lugar, substituindo-nos. Pastor, olha nós. Não era para ele estar lá, era nós. O castigo do pecado que nos fazia morrer era para nós. Mas Jesus nos substitui e leva sobre si toda a maldição que o pecado trazia. Quem vai amaldiçoar aquele que é fonte de bênção? Como o pecado pode maldizer ou trazer maldição para aquele que é fonte de bênção? Então por que o apóstolo está dizendo, se você é ressuscitado? A palavra ressuscitar diz que tem que morrer para depois viver. Mas quando nós morremos em Cristo, então o que é? Quando nós morremos com Cristo, isso fala de identidade. Nós aceitamos ser parecidos com Ele. Nós só ressuscitamos de novo, pastor. Quer dizer que nós aceitamos ter a identidade dele. Como eu vou dizer, se não ama, está longe da identidade de Cristo. Se não perdoa, não ressuscitou de novo. Se não tem capacidade para perdoar, para amar, não ressuscitou. São 3 esferas que mostram que um homem e uma mulher ressuscitou de novo. 3 esferas. Quantas? 3 esferas. Olha bem, a primeira sobre ressurreição com Cristo, a Bíblia fala de um novo nascimento. Por quê? Quer dizer que até ontem ele era morreu com Cristo, ele ressuscita outro. Então isto fala de um novo nascimento, de alguém que vive agora para Deus, não de alguém que vive para a carne como os seus dias passados, mas alguém que vive para Cristo e para Deus. Quando colocaram o tema, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu disse, Senhor, segura que o carro vai engrossar. Aleluia. Aleluia. Não adianta ser magistrado. Eu sou bacharel em teologia, bacharel em engenharia civil, estou terminando o MBA em engenharia de manutenção. Nada adianta meus títulos, nada adianta ser professor de teologia, pastor Alessandro, se eu não conhecer a fonte que me faz nascer de novo. Quem era Nicodemos? Um dos maiores, era um dos homens grandes da época. Mas Jesus perguntou para ele, você é grande e não sabe como que tem que nascer de novo? Então não é a sua magistratura, não é o seu louvor bem afinado que vai te demonstrar quem você é, não é o que você disse na igreja que vai te demonstrar quem você é a fonte que jorra dentro da tua vida, é a fonte que jorra dentro de você, é o novo nascimento que vem de Cristo. Morto. Olha para o teu irmão, porque isso é coisa séria. Fala para ele, você não precisa matar ninguém. Você não precisa acabar com o ministério de ninguém. Meu Deus. Não é porque eu canto, talvez um time mais afinado, que você tem que acabar comigo. A igreja tem espaço para todo mundo. Se tem uma pessoa que a gente deve matar todos os dias, é a nossa velha natureza, que a Bíblia chama de velho homem. Tem gente que se diz segredo, mas na hora que diz em inglês, se pisar no meu carro o bicho pega. É o velho homem nasceu de novo. Meu Deus. Se tem um que a gente tem que matar ele todo dia, pastor, é a nossa velha natureza, que a todo instante quer aflorar, quer aparecer. É verdade. Meu Deus. Todo momento ele quer vir à tona.
mas aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Disse o apóstolo Paulo que aqueles que estão na carne não discernem o que é espiritual, mas aqueles que são espiritual discernem o trabalhar de Deus num culto como esse. Veja bem, Paulo está dizendo para ele: se vocês já ressuscitaram com Cristo, Paulo está dizendo, se vocês estão matando a velha natureza, travando ela, enterrando ela, olhe bem para isso. Se vocês já fizeram isso, buscai as coisas que são de cima. Primeira coisa que ele disse: olha, se vocês mataram a velha natureza, se vocês mataram o velho homem, vocês estão aptos para buscar as coisas de cima. Vamos entender, irmão. Eu até meia-noite, pelo menos 3 horas essa mensagem. Glória a Deus. Se eu não conseguir pregar tudo, depois ele partilhar, vence. Veja bem, ele está dizendo: se vocês já ressuscitaram com Cristo, então buscai as coisas que são de cima. Vamos aqui para um ambiente nosso da teologia, chamado de exegese, da interpretação. Se morreu e ressuscitou com Cristo, se está matando a velha natureza, então ele está apto para buscar as coisas que são. Mas se não mata a velha natureza, não tem acesso ao. É por isso que tem gente que fica o dia inteiro no Facebook, quer chegar de noite, Deus abre o céu. Meu Deus. É por isso que tem gente que fica o dia inteiro na pornografia, vendo coisas erradas, aí quer chegar de noite, Deus me batiza com o Espírito. Não vai batizar, não vai. Se você não matar a velha natureza, se você não matar o pecado, se você não despir o velho homem, o céu não será. Ele diz: se vocês já ressuscitaram, agora busquem as coisas que são de cima. Primeiro passo: se vocês mataram o velho homem, agora busquem as coisas de cima. Olhe bem, toda vez que um jovem decide santificar a sua vida para Deus, toda vez que um homem ou uma mulher decide santificar a sua vida para Deus e coloca na brecha, ele está apto para receber das coisas que estão lá em cima. Aleluia. É por isso que num culto como esse Deus vem e batiza jovens com o seu Espírito. Glória a Deus. É por isso que num culto como esse Deus batiza pessoas com o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Porque eles se prepararam, jejuaram, santificaram durante o dia de Deus à noite. Visita a nossa igreja, Pai. Faz essa obra na nossa igreja. Cura, Papai, liberta, batiza com o seu Espírito. A graça é tua, o ambiente é teu. Faz tudo. Olhe bem, ele vai começar a tratar com o povo aqui. Quando ele disse assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Primeira verdade, ele dá o endereço aonde as coisas deviam ser buscadas. Aonde é o endereço? Os céus, aonde Deus está assentado. O que a igreja precisa, irmão, está em Deus. A igreja não precisa de política, irmão. Vai chegar aqui, vou doar dentro das cadeiras, mas eu quero que o meu nome seja lá. Vocês me apoiam. Não é assim que funciona. Não é assim o reino. O reino de Deus não é barganha. O que a igreja precisa é o que está no reino de Deus, é o que está com ele, é as ferramentas que estão com ele. Tem muitos cultos que estão vendidos. Tem muitos cultos que estão vendidos. Meu Deus. Políticos tendo honra como se fosse Deus. Não é diferente de nenhum dos irmãos os políticos. Damos honra como autoridade da cidade, mas não são diferentes de nenhum de nós. Alguns chegam e colocam no culto como se fossem doutores. Não são. Muitas igrejas estão amarradas com a política e se perdem por aí. Os seus cultos até deixam de pregar uma verdade nua e crua. Mas Jesus disse:
as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha vida. Aleluia! Glória! Paulo diz a Colossenses: buscai as coisas que são de cima. Eu gostei tanto dessa juventude aqui, gostei tanto de vocês. Só gente boa. Glória a Deus! Da maravilha do céu. Olha bem, vocês vão me ouvir nessa noite, vocês têm que me amar. Porque senão eu vou para o céu, vocês não vão. Os restantes também. Então veja bem, a palavra buscar no original grego é a chave desse versículo, o versículo 1. A palavra buscar no original grego quer dizer alguém que se levantou. Olha bem, vou falar princípios pedagógicos aqui. Levante-se, por favor, me preste sua Bíblia. Paulo diz: buscai as coisas que são de cima. Olha aqui, vem buscar sua Bíblia. Primeiro ele levanta, depois vem em direção à Bíblia. Ele veio buscar ela. Ele ficou sentado? Ele ficou parado? Ele ficou no sofá esperando as coisas chegar? Não. A palavra, muito obrigado, irmão. A palavra buscar no original grego quer dizer levantar de onde tu estás e ir em direção ao teu objetivo. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, levante da onde vocês estão e vão até o objetivo, que é aquilo que está em. Aleluia! Aleluia, Deus! Alguém já entendeu por ali? Se você ficar parado sem orar, Deus não te batiza com seu Espírito. Se você não pagar um preço do louvor, Deus não te usa. Se você não pagar um preço, não vai ser pregador da palavra. Mas se houver preço, se pagar o preço, Deus vai levantar homens e mulheres. Escuta uma coisa. Deus não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, Deus! A palavra buscar quer dizer que é uma ação sua. Deus está no mesmo lugar. Deus não saiu do seu lugar. Deus está no mesmo lugar. Agora o que falta é você ter uma ação para ir em direção a Ele. Paulo no primeiro momento diz: vocês devem buscar, vocês devem ir em direção a Ele. Aleluia. Não é Deus que vem em direção a nós, irmão. Eita, Pai, Não é. Não é Deus que vem em direção a nós. Somos nós que vamos em direção a Ele, porque a Bíblia diz que com um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Aleluia! Oh, glória. Ainda no texto, depois no versículo 3 ele muda. Aqui é gostoso, irmão. No versículo 3 ele muda. Olha só, acompanha o raciocínio. Porra, versículo 2, ele vai mudar tudo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas espera aí, vamos aprender Bíblia. Espera aí. Primeiro ele manda buscar as coisas que são de cima. Agora ele está dizendo: pensai nas coisas que são de cima. Que coisa. É buscar ou é pensar? Olhe bem, a palavra no grego para pensai quer dizer todo o seu entendimento, todos os seus objetivos na mente é voltado para Deus. Quando alguém anda pensando nas coisas do reino, quando alguém anda pensando nas coisas de cima, ele não tem tempo para aprontar. Só apronta quem anda pensando na mulher do outro. Só apronta quem anda pensando na namorada do outro. Só apronta quem anda pensando nas coisas que é daqui de baixo, da carne. Mas quem anda pensando nas coisas de cima, irmão, eita glória! Quem anda pensando nas coisas de cima, o seu prazer está na presença dele. O seu prazer é adorar a ele. O seu prazer é glorificar a ele. O seu prazer é buscar batismo com o Espírito Santo e novo. O seu prazer é adorar a ele. Vou abrir o leque, Jesus. O salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores.
mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aleluia. Quem anda pensando nas coisas de cima tem prazer para ler Bíblia. Verdade. Escute algo. Um ministro de louvor que não sabe pegar um texto para ministrar está de fora. Eita, pai. Ele nunca foi ministro de louvor. É só cantor. Aleluia. Só cantor. É. Um ministro de louvor que não tem vida com Deus de oração, que não pensa em Deus curar, em Deus batizar, em Deus salvar. Qual que é a diferença então, irmão Geraldo? É que quem pensa nas coisas de baixo vem para um culto como esse, tocar uma guitarra, tocar um contrabaixo, cantar e diz: eu vou mostrar para eles o quanto eu sou afinado. Eu vou mostrar para eles também sou músico. Eu vou mostrar para eles as escalas pentatônicas, os modos gregos, o mixolídio. Eu vou mostrar que eu sei. Eita, os pregadores vêm, eu vou mostrar a minha eloquência, o meu impacto. Mas quem anda pensando nas coisas de cima já vem orando, o pastor José vai dizer: Deus, fala para a tua igreja, Pai. Fala para o teu povo, Jesus. A obra é tua, enche-me de ti, Senhor, até transbordar, Pai. Enche-me de ti, Senhor, até transbordar. Aleluia. Quando nós fazemos algo para Deus, primeiro nós somos tocados, para depois fluir de dentro de nós. Aonde está o teu pensamento, irmão? O salmista diz que Ele sonda os nossos corações e nos conhece. Em que vós andais pensando por aí? Em que andais pensando por aí? Jovens que têm 2 ou 3, acabam o culto, já mandam um zap: vamos encontrar. Escute uma coisa, meninos. Olha aqui que eu vou dar um conselho para vocês. Ô, glória. Já tem mais de 10 anos que eu sou casado com aquela bonitona de olho verde lá atrás. Já vai para mais de 10 anos. Olha bem, se o menino não gosta de trabalhar, pula fora. Pula fora. Você vai arrumar um problema danado. Porque não é só amor, uma hora as latas vai bater vazia. Não adianta ser bonitinho e ficar dormindo 10 horas da manhã. Não obedecer pai e mãe. Caça um que é trabalhador, que honra a Deus. E se trai no namoro, é forte candidato para trair no casamento, pula fora que é laço. Mas é não sei o que na igreja, pula fora. Do mesmo jeito os meninos. Vai estudar, irmão. Vai fazer medicina. Vai ser advogado, vai ser juíza, vai ser promotor, vai ser delegado, vai estudar, vai dedicar tua vida para Deus primeiro, vai dedicar tua mocidade para Ele, para fazer a obra para Ele. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Aí vem, vamos lá. Uma hora ou outra a gente esquenta o caldo. Versículo 3 ele diz: porque se já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu só começo a pregar do 8. Até aqui eu só estou fazendo um pano de fundo. Só começo a pregar do versículo 8. Veja bem, no versículo 3 ele está dizendo assim: se vocês morreram mesmo, se vocês estão mortos no pecado, se o pecado não tem domínio sobre vocês, se vocês não pensam no pecado dia e noite, se vocês não são daqueles que aceitam o pecado, vocês já morreram para ele e vivos estão em Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz assim, irmão Clécio: e a vossa vida está escondida em Deus. Não, vocês não entenderam. Aqui tem o ministério do céu. E a vossa vida está escondida em Deus. Vamos lá? E a vossa vida está escondida em Deus. Eu já fui um pregador mais assim, sabe, pastor? Mas eu formei. Eu gosto de me explicar o texto, porque depois as pessoas sentem a glória aqui e vão para casa depois sabendo o que a Bíblia quer dizer. Vem cá, bonitão, você que me seguiu lá. Aleluia! Eita, pai, a terra!
Faça favor aqui, pastor José. Sabe o que ele quer dizer no versículo 3? Pode ficar de lá, pode ficar de lá. Sabe o que ele está dizendo no versículo 3, irmão Deus? Olha que mistério tremendo na parte de Deus. Olha que coisa extraordinária. Ele está dizendo assim, sabe o que acontece? É que se esse homem pecasse, a lei vinha para o apedrejá-lo. A lei ganhava força para o matá-lo. A lei ganhava força para poder o apedrejar e o levar à morte. A lei era o acusador e a lei também era o juiz. Quando um homem peca, faça favor, meu irmão. Aqui representa a lei. Quando um homem peca, ele se expõe, irmão Evandro, para os seus acusadores. Fica de frente para os seus acusadores, para aqueles que vão julgar ele, porque a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Se o pecado domina sobre você, você caminha para a morte. Se o pecado domina o seu ambiente, a sua casa e o seu lar, você está prosseguindo para a morte. Então quando o homem peca, ele fica diante dos seus acusadores, e o que resta para ele agora? Condenação. Mas se esse homem é morto para o pecado, irmã Suziane, se ele está morto para o pecado, santificando a sua vida em Deus, a Bíblia diz que ele está, irmão, quem é bom de Bíblia vai pegar o mistério agora. A Bíblia diz que ele está escondido em Deus. Abraça ele, pastor. Segura. Sabe o que Paulo está dizendo? Se vocês morreram por pecado, o acusador vai vir querendo te pegar, mas ele não te enxerga. Olha, vamos lá. Ele vai dizer, é hoje que eu pego ele, é hoje que eu acabo com ele, mas não enxerga, porque ele